Olá, povo de Deus, estamos aqui para mais uma mensagem e o tema é o seguinte, tá, irmão? Jesus sustenta os seus servos até conseguirmos caminhar com as nossas próprias pernas. E a leitura se encontra em Josué, no capítulo 5, versículo de 10 até o 12. Josué, capítulo 5, versículo 10 a 12. Vamos à leitura. Diz assim, amados: Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Amados irmãos, o que está acontecendo aqui? No capítulo 3, né, o povo de Israel, eles atravessam o Jordão. Lá no versículo de número 3 do capítulo 3, Deus fala com Josué e diz, assim como fui com Moisés, serei contigo. No capítulo 4, continuando a leitura, eles atravessam o Jordão e pegam no meio do rio 12 pedras e do outro lado eles formam um altar, né, como um monumento, como para ficar de monumento ali, como exemplo do que foi feito ali, né? E no capítulo 5, onde nós chegamos aqui agora, os reis dos amorreus e os cananeus, eles ouviram que Israel atravessaram o Rio Jordão a seco, ou seja, o mar se fendeu de um lado e do outro, eles passaram. Então, o ânimo deles se perdeu, né? E bem a atravessar o Jordão, entrar na terra prometida, os filhos de Israel, Deus ordenou a Josué que os filhos de Israel fossem circuncidados. Por quê? Porque toda a geração anterior que havia sido circuncidada por Moisés, eles morreram, os homens de guerra morreram. Esses que atravessaram o Jordão foram os filhos deles, né? Para que se cumprisse a promessa que Deus falou, olha, vocês não vão atravessar o Jordão, mas os seus filhos sim. Irmão, dando continuidade aqui, onde eu quero chegar com isso? Nós vemos aqui que durante 40 anos o povo de Israel ele foi sustentado no deserto pelo maná. O maná era um alimento que vinha diariamente para eles, toda manhã, vinha como um orvalho, e ele era parecido com semente de coentro, e o gosto dele era um gosto de mel fresco. Então, esse maná, ele era o suficiente, irmãos, para sustentar as pessoas. Agora, imaginem, irmãos, o que não continha esse maná, esse alimento espiritual, esse alimento maravilhoso que Deus dava a eles. Quer dizer, com o único alimento, eles tinham supridas todas as suas necessidades. E digo mais, hein? Nenhum deles ficava doente, não. A roupa não se rasgou, o sapato não se gastou, não ficavam doentes. Eles começaram a sofrer as consequências dos pecados, da desobediência, do pecado. Mas todos aqueles que obedeceram, chegaram ao outro lado do rio, são os salvos, com plena saúde. Aqui nós vimos que atravessaram o rio, foi celebrada a primeira Páscoa, né? Josué, no versículo de número 10, foi celebrada a primeira Páscoa, né? E eles comeram já das novidades da terra de Canaã, do trigo. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 12, e cessou o maná no dia seguinte. Ou seja, celebraram a Páscoa, comeram das novidades da terra de Canaã, cessou o maná. Por quê? Deus falou, agora daqui para frente, vocês estão na terra prometida, vocês já têm o alimento suficiente para se sustentar. Trazendo para os dias atuais, irmãos, esse momento difícil que nós estamos vivendo. Eu deixo aqui uma palavra de otimismo a todos nós. Vamos continuar firmes na presença do Senhor, orando,
confiando, porque com certeza, irmãos, eu não sei de que forma, mas uma certeza eu tenho. Ele jamais irá deixar dentro da sua casa, dentro do seu lar, faltar o alimento cotidiano. Ele sempre vai enviar um socorro. Muitas vezes, irmãos, nós às vezes deixamos de desfrutar das bênçãos de Deus porque nos falta fé, porque nos falta perseverar, porque nos falta obedecer e acreditar. A palavra de Deus diz que quem duvida, ele não chega a lugar nenhum, porque a fé vacilante ela não vence. Que nós possamos, meus irmãos, ter essa plena certeza de que todo esse momento ele vai passar. E se eu tiver que atravessar no meio do deserto, o Senhor Jesus ele vai estar providenciando para mim e para você um alimento especial. Que nós possamos ter essa plena certeza. E lembrem-se, irmãos, o Senhor Jesus, ele ama as nossas famílias. E esse amor também está em zelar e em cuidar. Fiquem todos com Deus na santa paz do Senhor Jesus.